eu sou Lidiane, proprietária da Território da Moda, e estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história com a Território para vocês. Minha relação com o comércio começou desde a minha infância. Eu sou neta de comerciantes, então eu convivi nesse meio desde muito cedo. Minha mãe trabalhava num dos comércios do meu avô, que era numa padaria, então eu amava viver naquele ambiente, eu estava sempre ali brincando, então de alguma forma aquilo já estava desenhando, né, a minha vida. E com isso, como a minha mãe trabalhava fora, passava a maior parte do tempo com a minha avó, né? E ela era uma pessoa que me dava muita autonomia. Lembro que desde muito nova eu saía para comprar minhas roupas, ela sempre me colocava assim favores para ir no mercado. Então acho que isso foi desenhando, né, a forma que eu sou hoje, né? Eu fui me tornando mais comunicativa. E eu lembro que com 11 anos comecei a vender revistas de catálogos, né, de produtos. Comecei a vender lingerie também. Uma tia muito querida me indicou para uma confecção pequena em Caxambu. E eu buscava, né, trazia a sacola cheia e sempre vendia quase tudo. Eu comecei a ter o meu dinheiro desde muito pequena. Com 13 anos, minha avó, eu falei para ela que eu precisava de uma roupa e ela fui numa loja que ela já comprava. E aí então eu recebi um convite para trabalhar nessa loja como vendedora. Saí dali com muita expectativa, né? Achei que minha avó e minha mãe não aprovariam. Afinal, eu só tinha 13 anos, né? Mas elas super me apoiaram. Comecei a trabalhar lá, né, como vendedora, deu super certo. Fiquei lá por 5 anos, dos meus 13 aos meus 18. E assim, mesmo trabalhando lá, não deixava de vender os meus catálogos, né? Então sempre complementava o meu salário. Eu lembro que a gente morava numa casa muito pequena, cedida pelo meu avô paterno. E nessa fase, eu tinha uns 14 anos, veio a chegada da minha irmã. Minha mãe teve que parar de trabalhar. E aí, essa fase da nossa vida foi muito difícil. E eu lembro que desde quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu sempre ajudava em casa e me preocupava muito com o meu futuro também, o que eu faria após os meus 18 anos. Então eu sempre tinha minha reserva. E aos meus 15 anos, meu avô materno faleceu. E antes disso, ele me chamou e eu me lembro perfeitamente a frase que ele disse, que eu seria uma comerciante como ele, mas eu seria uma comerciante de sucesso e que eu ia vencer na vida. E essa frase foi assim fundamental para mim. Eu acho que eu me agarrei nela como realmente um impulso e a partir disso eu comecei a preocupar muito assim com o meu futuro e comecei a pensar que a partir dos meus 18 anos eu tomaria um passo a mais na minha vida. Eu pensava em fazer administração de empresas, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando no trabalho, né, que eu já tinha acostumado a ter meu dinheiro. Então ou eu estudava ou eu trabalhava. Daí veio a ideia de eu conversar com meu pai, e aí conversei com ele as minhas expectativas em relação a ter o meu próprio negócio. E veio a ideia de ter uma loja de roupas, de montar uma loja de roupas. Ele super me apoiou. Daí então eu saí da loja que eu trabalhava, né? Começamos a procurar um ponto, um espaço pequeno, até por conta mesmo, a gente estaria começando, né? E aí encontrei um espaço ali subindo a Rua do Santo Inácio, um espaço bem pequeno, nem era tão visível, né? Mas naquele momento era o que a gente podia. E daí começamos com pouco recurso. Meu pai me ajudou na compra dos móveis para a loja, né? E eu tinha uma pequena reserva, porque eu sempre lembro que eu sempre guardava dinheiro. Então isso fez toda a diferença também nesse momento. E comecei a ir para São Paulo. Sem dúvidas, esse foi meu primeiro desafio.
Eu pegava um ônibus às 10 da noite, chegava na madrugada lá, comprava o dia todo e chegava em casa 10, 11 horas da noite. E também, assim, eu fui para São Paulo sem saber onde eu ia comprar, o que eu ia comprar, né? E não tinha essa experiência, nunca tinha ido lá, então foi um início bem difícil. Segundo desafio, crédito. Todo mundo sabe, quem trabalha no comércio, né, quem vai comprar sabe que precisa de referências. E no começo, né, eu tinha pouco recurso, fui com pouco dinheiro e, assim, cartão, eu precisava ter CNPJ, eu ainda demorei uns 3 meses para né, adquirir meu CNPJ. E o terceiro desafio, o que eu comprava, assim, sempre comprava mais à vista e vendia no crediário. Então, para quem é empreendedor sabe o quanto é difícil, né? Então, nesse início eu precisei fazer empréstimos, que isso me ajudou a começar a montar o meu capital de giro, mas foi uma fase, assim, bem complicada, mas, assim, eu gostava e queria continuar, é o que eu sabia fazer, né? Eu lembro que foi no dia 12 de junho de 2002, eu inaugurei a loja e comecei, né, com bem pouco estoque. Então, nesse início, era muito difícil você saber para quem você vendia, porque Baipendi tem muito a questão do crediário, a gente tem isso até hoje, né? E essa relação, você começar a construir desde o início, foi um processo. Eu não tinha administração de empresas, então, assim, eu passei a gerir o meu negócio do meu jeito e é assim até hoje. E então fui moldando o meu jeito de administrar. Dentro dos 2 anos, né, eu lembro que eu não tive lucro. Praticamente eu fazia uma pequena retirada para as minhas despesas. E então, assim, em vários momentos eu pensei em desistir. Minha mãe sempre ali do meu lado, sempre me apoiando, me dando uma palavra de incentivo. Ela já cresceu, já querendo ter as coisas dela, né? Ser dependente. Ela, como 11 anos, já vendia os produtos que ela queria, de catálogos, peças íntimas. Ela corria atrás de tudo que ela sonhava. Eu tenho muito orgulho dessa minha filha, ser batalhadora. Para ela não existe dificuldade. Tudo que ela quer, ela consegue, através da fé que ela tem em Deus. E ela sempre lutou e sempre Deus esteve ali e ela sempre venceu. Então eu tenho muito orgulho da minha filha. Eu me agarrava na ideia que eu não sabia fazer outra coisa. E eu amava aquilo. E, assim, as notícias continuaram, a maior propaganda era dos clientes, né, dos primeiros clientes que iam passando um para o outro. Então tinha vezes que eu chegava na loja, já tinha clientes esperando na porta. Então me vem na memória aí os meus primeiros e sou muito grata, e clientes que me acompanham até hoje. E as coisas começaram a fluir e os sonhos também começaram a crescer. E 3 anos depois disso, né, vimos a necessidade de aumentar, a loja já estava pequena. Então foi quando, em 2006, nós encontramos esse espaço e já com ali vários clientes fidelizados, a gente tomou mais esse passo, fomos para uma loja maior, que é no espaço que a gente está até hoje, mas não da forma que a gente está, né? Mudamos para lá, montamos com uma vitrine, né? Ficou uma loja mais visível e a partir daí começamos a ganhar novos clientes e com isso a gente foi ganhando também mais credibilidade, começamos a fazer parcerias com marcas exclusivas e eu lembro que, além do crescimento, né, da loja, que era um sonho, eu também tinha outro sonho, que era de ter minha casa própria. Eu lembro muito da infância que eu, minha irmã, minha mãe tivemos, né? Então isso foi também assim, desde quando eu lembro,
quando eu comecei a já ter uma retirada, eu sempre comecei a juntar dinheiro para conseguir conquistar essa casa. E daí, em 2013, já fazia 7 anos que a gente já estava ali, nesse local, que é onde a gente está até hoje. Sentimos a necessidade de modernizar a loja. Foi quando eu conheci a minha arquiteta, que super me incentivou. E daí trouxemos um layout mais moderno, com mais comodidade. Nessa fase eu lembro que a loja ganhou destaque na cidade. E daí a Território já tinha conquistado as marcas exclusivas nesse período, fidelizado, né, com essas marcas, que isso também trouxe novos clientes para a gente. Então resolvemos, assim, tivemos a ideia de começar a fazer os coquetéis de lançamento, para trazer o cliente mais para perto. E essas datas se tornaram hábito. Em toda troca de coleção, a gente faz os coquetéis e sempre é um sucesso. Em 2020, lançamento de outono e inverno, que eu me lembro, a gente tinha já planejado um coquetel, já com parcerias. Esse seria super diferenciado, que a gente ia trazer coisas diferentes. A loja, assim, toda estocada de inverno. Quem conhece, assim, sabe, trabalha no comércio, sabe o quanto o estoque de inverno é caro. Até que em março de 2020 veio a pandemia. E aí eu lembro que, assim, a gente teve que fechar um dia antes do evento. Isso foi, assim, muito frustrante pra gente. É uma coisa que quem imaginou passar por isso um dia na vida, né? A gente nunca tinha imaginado. E então foi frustração, medo, insegurança. Então naquele momento eu já não sabia qual era o futuro da Território. Daí a única coisa certa eram as contas para pagar. E fui para casa, né? Eu estava ali sem ter o que fazer. Tinha levado algumas peças da loja para poder experimentar para mim, né? E comecei a experimentar e olhar no espelho, e naquele momento eu tive a ideia de começar a fazer vídeo, mostrando o que eu tinha trazido para mim. E assim eu fiz. Dei uma ajeitada no cabelo e aí comecei a gravar. Isso era uma dificuldade, porque eu não tinha esse costume, né? Mas comecei ali mostrar os detalhes do produto, e as primeiras clientes já começaram a reagir e já começou a surgir pedidos ali, e diante disso surgiu o provador no closet. E com isso a gente foi ganhando novos clientes, né? E lembro que nessa fase da pandemia eu comecei a entregar pelo correio também, Sedex, e começamos a fazer entrega delivery também, que eram os condicionais. A gente montava a sacola, deixava na casa do cliente, ele escolhia e depois eu voltava para buscar. E então foi pra gente, assim, um momento muito importante, porque a nossa rede social começou a aumentar ali, né? Começamos a ganhar mais clientes através disso. E os provadores, né, continuaram a nossa maior vitrine, né, continuam até hoje. As vendas delivery continuam, conquistamos um motoboy nosso que faz as entregas até hoje. Então a Território é o ar que eu respiro. Foram 21 anos acordando e respirando o que eu mais amava fazer, o que eu mais amo fazer. Eu acho que chegar até aqui é muito mais do que simplesmente, assim, o que ela me trouxe de material. Eu acho que as amizades que eu fiz, né, os vínculos que eu criei com os meus clientes, com as minhas funcionárias, realmente isso não tem dinheiro que pague. Eu tenho muita gente para agradecer. Primeiramente, eu quero agradecer muito a Deus, que se não fosse Ele me capacitando, né, até aqui, nada disso seria possível. Então, uma gratidão eterna. E aos meus avós, que fizeram parte, né,
da minha índole, do meu caráter, da minha criação. Os meus pais, né? Meu pai que esteve também comigo no início, me ajudou. E minha mãe é um parêntese. Minha mãe sempre foi porto seguro, ela sempre esteve do meu lado em todos os momentos. É nela que eu sempre colocava a cabeça no colo e ouvia ali os conselhos, e ela sempre acalmava meu coração e sempre estava ali me dando o maior suporte emocional. Ela fala que não pôde me ajudar financeiramente, mas hoje tudo que ela fez por mim, toda essa herança, né, de caráter, de índole, assim, eu sou muito grata a ela, porque ela sempre me ensinou desde o início a andar certo, nos caminhos certos, e eu acho que isso foi essencial em toda essa trajetória. E você ter um apoio, né, uma pessoa que você está sempre ali podendo contar, eu acho que isso não tem preço. E eu tive, assim, esse braço direito do meu lado sempre. Então ela sempre vai representar, assim, o topo, né, das minhas lembranças, de tudo para mim. Ela, sem dúvidas, é minha inspiração de vida, e ela pôde me ajudar muito mais que financeiramente. O que eu sou hoje, eu sou grata a ela. E minha irmã também, que esteve sempre comigo, sempre, hoje estou podendo ajudá-la, e eu não poderia deixar de falar de uma pessoa muito especial para mim, que realmente foi um presente na minha vida, meu marido. Hoje eu posso dizer que ele é meu parceiro, é meu amigo, meu companheiro. Ele está sempre ali do lado, quando mais preciso, me dando todo o suporte, não só emocional, mas como profissional. Ele sempre é onde eu consulto tudo que eu preciso. Hoje ele monta as agendas das meninas, ele faz as reuniões na território. Então ele também abraça esse sonho que é para mim, todos os dias. Então eu agradeço muito, muito, muito por tudo que você é para mim e para minha vida, o que você representa, né? Você e a nossa filha. E quero agradecer também aos meus clientes. Esses são fundamentais, né? Não seria nada possível se não fosse por eles, que acreditaram no meu trabalho, que acreditaram no meu produto e até hoje estão aqui comigo, né? Os que estão desde o início, minha eterna gratidão. A Território só está aqui até esses 21 anos por vocês, sempre pensando no melhor para vocês, que a gente chegou até aqui. E eu agradeço muito a cada uma de vocês. Minhas funcionárias também, as funcionárias que passaram ao longo do tempo, que agregaram, né, na Território, também tem toda a minha gratidão. E a minha equipe que eu tenho hoje, que também super me representam, são da minha confiança. Sou muito grata também, né, porque eu acho que Deus também conduz as pessoas que estão ao nosso lado. E se não for essas pessoas, a gente não faz nada sozinho. Com certeza a gente não para por aqui. Como eu já disse, eu sou muito sonhadora. Então, com certeza, eu imagino um espaço meu, um espaço próprio, onde eu quero criar a Casa Território, que eu quero um espaço assim, que você sinta-se em casa. E que venham mais 21 anos. Obrigada a todos que fizeram parte de toda essa trajetória. Minha eterna gratidão.